Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nessa tarde. Amém, meus amados irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estou aqui para agradecer a Deus por esse momento, né? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Já estava com saudade de falar com os irmãos. Que Deus abençoe, né, os novos inscritos. Deus abençoe todos os irmãos. Deus abençoe sua família. Que o Espírito Santo de Deus possa te visitar nessa tarde. Que a paz de Cristo esteja com vocês, meus irmãos, que esteja na sua casa, esteja com a sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente conosco. Amém, meus irmãos? Eu já estava com saudade de falar com os irmãos, mas porém, irmãos, às vezes não dá tempo eu gravar vídeo. Mas, enfim, eu permaneço orando pelos irmãos. Na madrugada estou orando. Em todos os momentos estou falando com Deus, clamando a Deus pela vida dos irmãos. Agradeço aí o irmão, creio que Jonas, pedi oração para ele e para a sua família. Eu tenho orado em favor da sua vida, meu querido e amado irmão. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, que o Senhor Jesus possa te alcançar com graça e misericórdia, conforme a sua necessidade. Porque eu não te conheço, mas Deus te conhece. Eu não sei qual a sua necessidade, a necessidade da sua família, mas Deus conhece. Assim como Ele conhece a necessidade de cada um dos meus irmãos que está inscrito nesse canal. Eu peço a Deus que visite cada um nessa tarde, que supra as necessidades de cada um. Que o Espírito Santo de Deus venha falar com cada um dos irmãos, também com a sua família. Amém, meus irmãos? Vou estar deixando aqui, irmãos, agora que eu peguei a Bíblia aqui, irmãos, para começar o vídeo, eu pedi para Deus uma palavra, Deus me deu aqui no livro de Atos, irmãos. Atos 17, 5, que disse: Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Este que tem transtornado o mundo, chegaram também aqui. Meus irmãos, e eu venho perguntando para Deus a respeito dessa palavra, irmãos. Aqui disse, né, irmãos? Movidos de invejas, os judeus, porém, movidos de inveja, irmãos. De inveja. O que nós enfrentamos hoje, irmãos, no dia a dia, seja onde quer que nós chegamos, o que nos encontra primeiro? A inveja, irmãos. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Irmãos, hoje nós estamos enfrentando muita luta, irmãos. Nós estamos enfrentando muita guerra, irmãos. É muita inveja, muita malandragem, como a própria palavra de Deus fala. É muita malandragem, tem muito homem disfarçado de ovelha, irmãos, mas é bode, disfarçado de malandragem, disfarçado de ovelha. Na própria malandragem, irmãos, ali para extorquir as ovelhas. Agora mesmo eu estava ouvindo uma oração aqui, a missionária falando que, né, estão se passando por ela e pedindo dinheiro para uns fins lá, né, alguns meios lá. Eu não sei, não lembro o nome que ela falou, não sei se uma casa de apoio, alguma coisa. E ela falando: irmãos, não sou eu. Não sou eu que estou pedindo dinheiro, não sou eu que estou respondendo os irmãos, para os irmãos tomar cuidado. Então, irmãos, não é só no mundo que tem essa malandragem. No meio cristão também tem essa malandragem, onde a palavra de Deus fala, né? Alguns homens maus dentre a malandragem. Irmãos, a própria palavra de Deus nos deixa bem claro, irmãos, que nós iríamos enfrentar luta, irmãos. E nós estamos passando muita luta, irmãos. É muita inveja, é muita contenda, é muito disse-me-disse, muita picuinha, é muito levante. Irmãos, é muita coisa, irmãos, nós enfrentamos nos dias de hoje. E aonde, irmãos, nós temos que nos agarrar nas mãos do Mestre. Nós não podemos soltar a mão de Deus, porque Ele não solta a nossa mão. Nós temos, irmãos, que entregar a nossa vida completamente para Ele. Não ficar brincando de ser cristão, porque o tempo é breve. A volta de Jesus se aproxima. E nós temos, irmãos, que nos achegar a Deus para que Ele venha nos achegar a nós também. Porque Ele não nos abandona, mas nós que somos falhos e pecadores, nós soltamos a mão do Mestre por qualquer
situação que nós enfrentamos, nós enfraquecemos na fé. Porque nós somos falhos e pecadores. O Senhor Jesus conhece a nossa força, mas também conhece as nossas fraquezas. Aonde Ele disse para servir Ele em espírito e em verdade, né, irmãos? De todo o entendimento, de toda a alma, de todo o coração. Irmãos, é nos entregar, é nos render, nos lançar na presença do Senhor. Porque se não for assim, irmãos, o inimigo vem, qualquer ventinho que vem, irmãos, nos derruba, nos joga por terra. E aí é onde, irmãos, para levantar, irmãos, não é fácil, porque eu vejo muitas pessoas que saíram da presença de Deus, pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei e não conseguiram ficar de pé, irmãos. Está até hoje no mundo porque não consegue mais voltar. Mas por quê, irmãos? Porque não tem ninguém para ir atrás. Não tem ninguém para voltar, não tem ninguém para estender a mão, para ajudar a levantar. A palavra de Deus fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas e aonde está o povo de Deus, irmãos? Aonde está o povo de Deus? Que se a pessoa ficar um mês sem ir na igreja, ninguém aparece para perguntar, você está bem? Ninguém procura, você está bem? Precisa de ajuda? É onde, irmãos? A palavra do Senhor fala da malandragem, irmãos, da malandragem. E ainda disseram, alvoraçaram a cidade, assaltando a casa de Jazão, procuravam trazê-los para o meio do povo. Olha só, irmãos. Procurava levar, talvez ali para afrontar, para envergonhar o Jazão. Né? Porém, não os encontrando, arrastaram Jazão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Irmão, onde nós chegamos, irmãos? Aonde nós adentramos, irmãos, o inimigo se levanta. E como eu falo para os irmãos, quem assistiu os meus primeiros vídeos vai saber a luta que eu passei e que eu passo até hoje para estar de pé. Então, irmãos, não é fácil superar, irmãos, e enfrentar tanta luta que nós enfrentamos todos os dias. Não é fácil permanecer de pé. Não é fácil, irmãos, estar na presença de Deus. Mas não porque os irmãos que viram os primeiros vídeos vão entender. Para mim, não foi difícil deixar o mundo, abandonar o mundo. Como eu já falei, eu não fui daquele mundão de bagunça, mas eu vim do mundo, eu vim do pecado. Né? Não foi fácil, não é difícil, irmão, servir a Deus. Hoje a dificuldade é você encontrar uma igreja que te apoia, que te estende a mão, uma igreja que te ajuda a levantar. O difícil é isso, irmãos. Mas, irmãos, a palavra de Deus está falando da malandragem, irmãos. O que acontece, como eu já deixei em outro vídeo, né, irmãos, é inevitável. É inevitável que venham os escândalos. E aonde, irmãos, nós não podemos olhar só para os escândalos, olhar para Jesus. Nós temos que olhar para os escândalos para nós aprendermos com o pecado dos outros, não precisar nós escandalizar a obra de Deus. Então, nós olhando ali para quem está escandalizando, nós vamos entender que nós não podemos fazer o mesmo. Nós temos que permanecer firme na presença de Deus, né, e evitar os escândalos. Que nós não sejamos os escandalosos da obra de Deus, da casa de Deus. Porque há coisas, irmãos, que nós enxergamos, eu creio que ali Deus permite nós enxergarmos aquilo para nós não cometermos o mesmo erro. Aí nós aprendemos com o erro dos outros, né? Aí nós já sabemos que aquilo ali é errado, nós não podemos fazer aquilo, nós não podemos cometer tais erros. E eu tenho aprendido muito, irmãos. Onde eu vejo, irmãos, certas coisas, eu fico muito triste. Quando eu posso, eu me afasto, mas se Deus manda eu ficar, eu fico. Né? Às vezes eu saio, Deus fala, volta, eu volto, vou visitar aquele lugar. Mas é onde nós estamos enfrentando, irmãos, muita malandragem dentro da casa de Deus. Não é fácil, irmãos. Às vezes, irmãos, nós estamos conversando com alguém e achando que aquela pessoa é muito boa, que aquela pessoa quer o nosso bem, na verdade não quer, irmãos. Porque tem muita inveja, irmãos, tem muita inveja. E principalmente no meio cristão, irmãos, é onde a palavra de Deus fala que a inveja, irmãos, é como o câncer. Ela apodrece os ossos. E nós não podemos, nós que somos servos de Deus, não podemos ter inveja de ninguém. Nós não devemos querer aquilo que o outro tem. E é onde eu venho falando para os irmãos, onde eu entro, irmãos, é muito levante, é muita inveja. Mas é como eu ouvi, eu já tinha falado para os irmãos.
Se estão me julgando, estão me criticando, é porque eu estou fazendo a coisa certa, eu estou agradando a Deus. É claro que eu não sou perfeita, eu sou falha e pecadora, mas se está se levantando, todo lugar que eu entro tem um levante, é porque eu estou fazendo a coisa certa. E onde eu chego, eles veem que ali Deus está confrontando o pecado através da minha vida. Então, eu não estou preocupada com os levantes contra a minha vida. Eu tenho que me preocupar como Deus está me vendo. Porque se eu estou mudando as minhas vestes, se eu estou... irmãos, eu nem converso mais com ninguém. A única pessoa que eu ainda converso é com os irmãos aqui no YouTube. Né? E tem a irmã Raquel, que é tia do irmão Leandro, que eu ainda converso com ela, assim, quando ela me manda mensagem. Raramente eu mando mensagem para ela, mas eu evito todo tipo de conversa. A não ser quando eu vou na rua, que eu converso com alguém, eu falo com alguém para aceitar Jesus, eu prego para alguém, eu vou na igreja, eu converso, cumprimento as pessoas. Mas eu não tenho mais papo com ninguém, irmãos, no WhatsApp. Eu pedi para Deus, falei, Senhor, 2025 para mim tem que ser diferente. Eu não quero 2025 como os anos lá atrás, que eu tinha vários WhatsApps e conversava com muita gente, eram muitas pessoas que conversavam comigo. Porém, eu vi que muitos não queriam nada com Deus, muitos queriam tirar minha atenção, muitos queriam tirar o meu tempo de falar com Deus para falar com eles. Muitos queriam jogar o problema deles para que eu resolvesse, né? Como se eu fosse Deus. Muitos irmãos só vêm para atrapalhar. Porque que a própria palavra de Deus fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus chama todos, irmãos, Deus chama todos, né? Mas ali, alguns que quer Jesus, algum que quer servir a Deus em espírito e em verdade. Então, eu deixo essa passagem para os irmãos, talvez possa falar com os irmãos de outra forma, como eu sempre falo para os irmãos. Essa palavra falou para mim desse jeito, mas para os irmãos pode falar de outra forma, porque Deus não fala comigo a mesma coisa, Ele vai falar que fala com os irmãos. Ele fala comigo de um jeito e com os irmãos de outro, na área que nós estamos necessitando. Então, o que eu estou vendo aqui, irmãos, o que mais me chamou a atenção aqui fala que os judeus, porém movidos de inveja, irmãos. Irmãos, é muita inveja. Irmãos, eu quero deixar um relato aqui para os irmãos, que não é testemunho, né, irmãos? É testemunho, que eu já falei para os irmãos. Irmãos, antes de eu me mudar para cá, foi em eu creio que foi final de 2021. Eu fui num culto, estava até chovendo, irmãos. E eu tinha vindo aqui na cidade onde eu estou morando hoje. Eu comprei um chinelo, irmãos, uma sandália normal. Só que a correia dela, irmãos, ela tinha uns detalhes, assim, tipo umas pérolas em cima da sandália, da correia da sandália. Irmãos, a gente estava lá no culto, aí Deus disse para mim, olha para tal pessoa. Eu olhei, irmãos, ela estava olhando para os meus pés. Uma sandália simples, irmãos, não tinha nada de chique, não tinha nada ali para chamar atenção. Aquela pessoa estava olhando para os meus pés. Irmãos, eu fui embora. Terminou o culto, eu fui embora. Acredita, irmãos, que a sandália quebrou a correia na frente, no meio da rua, dentro da água. Eu tive que ir embora descalço, estava bem longe da minha casa. Eu creio que quebrou mais ou menos na metade do caminho. Aquela sandália quebrou. Eu cheguei em casa, fiquei olhando assim, irmãos. Parece que pegaram uma faca e cortaram a correia na frente, irmãos. Olha só o que a inveja faz, irmãos. Olha o que a inveja faz. Irmãos, uma simples sandália. Irmãos, eu não tenho nada para chamar a atenção de ninguém. Até que os irmãos estão vendo as minhas vestes. O meu jeito de prender o cabelo. Irmãos, eu não tenho vaidade com nada. Eu nunca tive, irmãos. Eu sempre fui humilde. E Deus sempre me pede para nunca deixar de ser humilde. Então, eu sou essa pessoa onde quer que eu chegar. E aqui também nessa cidade, irmãos, Deus me pediu para visitar um ministério. Foi a primeira vez que eu fui nele. E eu tenho uma sapatilha, irmãos. Eu comprei agora há pouco. Né? Não tem muito tempo que eu comprei ela. Irmãos, é uma sapatilha marrom. Sapatilha macia, sapatilha... parece sola. Eu cheguei na igreja, irmãos. Eu fui chegar naquela igreja, eu tive oportunidade. Eu fui na frente. Eu tive oportunidade. Quando eu cheguei em casa, irmãos, eu vi a minha sapatilha toda se instalando, como assim, descascando por fora. Eu comecei a orar e repreender. Falei, Senhor, será que foi inveja de uma sapatilha dessa, Senhor? Que todo mundo pode comprar, não é tão caro, irmãos. Eu creio que ela custa aí por 60, 65 reais. Talvez para muitos, irmãos, é caro. Eu entendo, porque para mim isso era muito caro. Hoje, Deus me deu a graça e me deu a condição de comprar. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei vendo a minha sapatilha descascando. Ela é nova, irmãos, é nova. Não tem muito tempo que eu comprei. Mas aí eu lembrei de lá atrás, daquela sandália que quebrou no meio da rua. Então,
Os invejosos, irmãos, estão por toda parte. Os invejosos, irmãos, eles ficam ao nosso lado, escutando a nossa conversa para ver com quem que nós estamos falando, se estão falando com homens, se nós estamos falando da vida deles. Os invejosos, eles ficam de olho em tudo. Tem pessoas que ficam ali, a gente está conversando com alguém, chega outro ali, sabe, dando uma de desentendido e fica ali por perto. Por quê? Para escutar a nossa conversa. Para saber o que nós estamos conversando. Para depois, se for algo que inveja ele tentar atrapalhar. Se não for algo que inveja, ele vai espalhar aquela fofoca. E o que Deus fala da inveja, irmãos? Né? Movidos de inveja, irmãos. Irmãos, eu já enfrentei muita inveja. Irmãos, eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa simples. Eu não tenho bens materiais. O maior bem que eu tenho nessa minha vida é a presença de Deus. Mas eu não tenho inveja de nada de ninguém, irmãos. Hoje eu não tenho casa, irmãos. Eu moro de aluguel. Mas eu não tenho inveja de quem tem casa. Eu dou glórias a Deus quando alguém conquista a sua casa, conquista o seu terreno, conquista o seu material, tem condição de pagar ali o pedreiro para construir a sua casa. Eu dou glórias a Deus. Eu fico feliz. Se os irmãos conquistar algo, eu vou ficar feliz. Porque a palavra de Deus diz que é para alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. Mas hoje, irmãos, as pessoas não se alegram com a nossa alegria. Eles riem da nossa cara com a nossa tristeza e tentam nos destruir quando nós estamos felizes. Essa é a verdadeira palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que a presença de Deus possa encher a sua casa, que a glória de Deus possa se manifestar na sua casa, irmãos, e que os irmãos reflitam sobre essa palavra. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Porque hoje, irmãos, eu estou um pouco cansada, né? Que às vezes tem mais serviço para me fazer. Eu fico um pouco cansada, como eu falo para os irmãos. Eu faço na parte da tarde. Então, hoje eu falei, Deus, eu preciso deixar um vídeo para os irmãos, né? Os irmãos estão do outro lado esperando uma palavra. E a palavra que Deus me deu foi essa, irmãos. Atos 17:5. Que os irmãos possam meditar, né, sobre todo o capítulo, para que Deus venha falar o coração dos irmãos. Mas o versículo que Deus me deu foi esse. Amém, meus irmãos? Agora, irmãos, nós vamos orar em nome de Jesus, pedindo a Deus, ao nosso Pai querido, nosso Pai santo, para jogar por terra todo espírito da inveja. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Deus bendito e santo, nessa tarde, Senhor, eu apresento as nossas vidas nas suas mãos, apresento a nossa família, a nossa casa. Deus bendito e santo, eu te peço que o Senhor visita cada um de nós, Senhor, repreendendo todo o espírito de inveja, repreendendo, meu Pai, tudo aquilo que veio para nos destruir, tudo aquilo que veio para destruir a nossa família, Senhor, destruir o nosso ministério, destruir o nosso chamado. Ó Deus bendito e santo, toda obra maligna seja desfeita agora pelo poder e autoridade que há no teu santo nome. Deus bendito e santo, eu te peço, Senhor, se nessa tarde alguém fez algum trabalho contra a nossa vida, que o Senhor possa desfazer, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, tira o nosso nome do formigueiro, tira o nosso nome da boca do sapo, tira o nosso nome, meu Pai, onde quer que esteja, tira o nosso nome, Senhor, da catatumba, tira o nosso nome do cemitério, da cabeça do defunto. Tira o nosso nome, Senhor, que estiver sendo colocado, meu Pai, no caixão, lá no necrotério, Senhor. Se tiver alguém que tiver mandado colocar, Senhor, o nosso nome, fotografia ou peça de roupa, dentro do caixão, junto com aquele corpo para ser enterrado, Senhor, que o Senhor desfaça esse trabalho. Deus bendito e santo, a tua palavra disse, meu Pai, que a inveja é a podridão dos ossos, meu Pai. A inveja é como o câncer, Senhor, que destrói os ossos. Deus bendito e santo, nessa tarde, visita, Senhor, a nossa casa e a nossa família. Ó Senhor Deus, visita os irmãos, meu Pai, os inscritos desse canal. Que o Senhor possa abençoar eles, meu Pai. Que o Senhor possa cancelar toda palavra de maldição. Que o Senhor possa cancelar todo o mal contra a vida dos meus irmãos, contra a vida da sua família, contra o seu trabalho, o seu casamento, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Deus bendito e santo, eu te peço nessa tarde, que o Senhor possa adentrar, meu Pai, nossos lares, que o Senhor possa alcançar nossa família, meu Pai, desfazendo toda a obra do mal, toda a obra do engano, tudo que foi enviado das trevas, tudo aquilo que vier contra nós, Senhor, que perca a direção, tudo aquilo que foi feito contra a nossa vida, Senhor, durante todo esse dia, que percam as forças, porque a tua palavra disse, meu Pai,
que nenhum mal chegaria à nossa tenda. A tua palavra diz, meu Pai, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Pai, no nome de Jesus, que toda inveja caia por terra, que toda cobiça, que todo olho gordo, Senhor, venha cair por terra nessa tarde. Deus bendito e santo, passa diante de nós, Senhor, desfazendo o laço, embaraço, amarração, quebrando os cadeados, fechaduras, trancadura de ferro, as portas que estão trancadas, Senhor. Que o Senhor possa desfazer toda obra de inveja. Tudo que foi lançado na nossa casa, meu Pai, em frente da nossa casa, em cima da nossa casa, no quintal, aonde quer que seja, que foi lançado algum mal, Senhor, desfaça nessa tarde. Repreenda, meu Pai, o espírito da inveja. Em nome de Jesus, repreenda todo espírito da doença, espírito de morte, o espírito da contenda, da destruição, da separação, do divórcio. Em nome de Jesus Cristo, repreenda o espírito das brigas, Senhor, entre os irmãos, o espírito da briga entre pais e filhos. Em nome de Jesus Cristo. Deus bendito e santo, entra também nos ministérios onde tem contenda, Senhor. Senhor, leva a paz para aqueles lugares. Leva a conversão para aquelas pessoas, Senhor. Seja eles pastores ou não, Senhor, leva a conversão. Porque essas pessoas que vivem brigando, vivem invejando a vida do outro, Senhor, eles não são convertidos. Eles são convencidos, Senhor, de que é alguma coisa. Deus bendito e santo, faça descer do altar aquelas pessoas que estão brincando com a tua palavra. Deus bendito e santo, leva a conversão, Senhor. Leva a comunhão para esses lugares. Leva o arrependimento, leva o perdão, leva o amor, Jesus. Porque a tua palavra fala dos frutos do Espírito, Senhor. Mas as pessoas hoje, meu Pai, não têm mais amor ao próximo. As pessoas hoje não meditam mais na sua palavra, Senhor. E é do jeito deles e a gente tem que seguir. Deus bendito e santo, em nome de Jesus, cala a boca do feiticeiro, cala a boca do macumbeiro, Senhor. Cala todo contendeiro que se levantar contra a nossa vida e a nossa família. Deus bendito e santo, com a autoridade que há no seu nome, eu estou repreendendo agora, Senhor, toda a fúria do adversário, toda a contenda espiritual, Senhor, tudo que vier contra a nossa vida que caia por terra, porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor tem o controle de tudo, e o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, Senhor, para desfazer as obras do inimigo, as obras do mal, Senhor. Joga por terra, Senhor, todo o embaraço, todo o impedimento, tudo aquilo que veio para destruir a nossa vida espiritual, Senhor. Que nessa tarde, Senhor, nós sejamos renovados, que a tua presença esteja conosco. Quem não é batizado no Espírito Santo, venha receber esse batismo. Quem é batizado, receba renovo. Quem está desviado, volte para os caminhos do Senhor. Quem está fraco, venha ser fortalecido. Receba força, receba ânimo, receba vigor nessa tarde. Deus bendito e santo, visita cada um dos meus irmãos inscritos nesse canal. Pai, eu não sei a necessidade de cada um deles, mas o Senhor sabe. Visita eles, Senhor, olha para eles com olhar de misericórdia. Visita o Jonas, Senhor, aquele jovem que me pediu oração, Senhor, eu não conheço ele, mas o Senhor conhece. Alcance o Jonas, alcance a sua família, Senhor. Repreenda, meu Pai, todo espírito de tortura na mente. Repreenda, Jesus, toda a fúria e todo ataque espiritual da vida do Jonas e da sua família. Seja, meu Pai, em qualquer área da vida deles que o Senhor possa trabalhar. Deus bendito e santo, alcance todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Eu te peço que nessa tarde, Senhor, o Senhor venha transformar vidas, o Senhor venha salvar vidas, curar vidas, fortalecer vidas, Senhor. Sustentar essas pessoas que estão fracas na fé. Deus bendito e santo, em nome de Jesus, leva a paz, a união, leva a transformação, Senhor. Leva o consolo para quem estiver chorando, para quem estiver passando pelo luto. Deus bendito e santo, nessa tarde, meu Pai, eu te peço que a tua divina misericórdia nos alcance. Repreendendo, Senhor, todo espírito de inveja, de contenda, Senhor. Todo aquele que se levantou, meu Pai, para levar contenda, levar briga para nossas famílias, para as nossas casas, Senhor. Que o Senhor joga por terra nessa tarde. Deus bendito e santo, passa diante de nós com a tua espada desembainhada, a espada que corta e libera, a espada de 2 gumes, Senhor. Deus bendito e santo, repreenda todo o vento de doutrina. Repreenda todo o vento contrário, Senhor, que vier contra a nossa vida. Repreenda, Senhor, todo o mau estado do cansaço físico e espiritual. Senhor bendito e santo, em nome de Jesus, alcança as crianças autistas, as crianças que têm problemas, síndrome de Down, Senhor. As crianças que têm problemas na escola, problema em casa, problema com a vizinhança. Deus bendito e santo, repreenda o espírito da perturbação da vida dessas crianças.
o Exu Mirim, Senhor, o Exu perturbador. Senhor, visita as crianças, meu Pai, as jovens e as adolescentes. Repreendo o espírito da pombagira, repreendo o espírito da prostituição, da perturbação, da fornicação. Repreenda todo mal, Senhor. Guarda as nossas crianças da pedofilia. Guarda as nossas crianças do sequestro e dos abusos, Senhor. Repreenda, Senhor, todo mal contra a vida dos jovens e adolescentes. Aqueles que estudam, Senhor, que não tem quem leve, que vai sozinho, meu Pai, para a escola ou volta sozinho. Senhor, coloca anjos para guardar essas crianças, jovens e adolescentes. Talvez, meu Pai, os pais confiam demais e mandam as crianças sair sozinhos na rua. E aí onde está o perigo, Senhor. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que Satanás ele vive ao nosso derredor procurando a quem entregar. E quando ele encontra, meu Pai, alguém que está sozinho, meu Pai, que não tem ninguém cuidando daquela pessoa, meu Pai, é o momento de ataque. Ó Deus bendito e santo, visita, meu Pai, essas crianças. Guarda elas, meu Pai, indo ou voltando para a escola, ou até mesmo dentro da escola, Senhor. Guarda as crianças nas creches, Senhor, nos orfanatos, nos abrigos, nas casas de apoio, Senhor. Nós vemos hoje, Senhor, tantas crianças sofrendo, tantas crianças perdendo a sua vida, Senhor. Por maus tratos, pessoas, meu Pai, que não estão capacitadas para cuidar. Pessoas que só pensam no dinheiro, meu Pai, não pensam na vida do próximo, não pensam na alma das pessoas, no sofrimento ou no sofrimento da família, Senhor. Ao perder aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente. Repreenda, Senhor, os ataques de fúria dentro da escola. Muitas vezes nós estamos vendo, Senhor, jovens matando os professores, matando os colegas, ou tirando a sua própria vida. Bullying dentro das escolas, Senhor, bullying na vizinhança. Pessoas que não gostam de crianças, Senhor. Eu te peço nessa tarde que o Senhor visita, meu Pai, cada lar, cada família, cada criança, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Visita cada um dos meus irmãos, visita a casa deles, Senhor. E faça, meu Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer. Deus bendito e santo, leva a paz para os lares. Deus bendito e santo, leva a comunhão entre os irmãos, entre marido e mulher. Repreenda, Jesus, a fúria do adversário contra as famílias, contra os casais. Porque o inimigo, meu Pai, ele vem para separar mesmo, ele vem para destruir, para dividir, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu te peço também, Senhor, por aqueles filhos que são rejeitados, assim como eu fui, Senhor, pelos meus pais. Aqueles filhos, Senhor, que não têm o amor nem o carinho do Pai, não têm a proteção, não têm o cuidado. Eu te peço por cada um deles, Senhor, que o Senhor possa consolar eles, que o Senhor possa dar a eles sabedoria, que o Senhor possa enviar, meu Pai, os anjos do Senhor, meu Pai, para pregar para eles, para ensinar para eles, Senhor, que eles não são ovelhas negras, eles são ovelhas do pasto do Senhor, eles são ovelhas do teu pastoreio, Senhor. Deus bendito e santo, ensina os pais, Deus Pai, sabedorias para cuidar dessas crianças, mesmo as crianças que têm problema, meu Pai, de saúde, têm dificuldade, meu Pai, de entender a situação. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor visita cada lar onde tem alguém doente, meu Pai, seja jovem, adulto, criança ou até mesmo idoso, Senhor. Visita cada um deles, seja depressão, opressão, seja o câncer, a AIDS, seja o diabetes, seja alguém que está fazendo hemodiálise, seja alguém que precisa de um transplante, o Senhor pode mudar essa situação, o Senhor muda a situação. Alguém que o médico diz que não tem mais jeito, que tem que amputar tal membro do corpo, Senhor. O Senhor pode curar essa pessoa. O Senhor pode fazer o impossível, porque a tua palavra diz que o impossível só o Senhor que pode fazer. E nessa tarde, Senhor, eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos nas suas mãos. Eu entrego, Senhor, cada um que for assistir esse vídeo, Senhor, independente de ser inscrito nesse canal ou não. Eu entrego eles nas tuas mãos para que o Senhor possa trabalhar. Que se está assistindo, Senhor, porque o Senhor está falando com ele através da minha boca. Deus bendito e santo, visita, meu Pai, as pessoas que têm depressão. Repreenda o espírito de loucura, o espírito de suicídio, o espírito de assassinato, meu Pai, aonde quer que esteja essa pessoa, tentando tirar sua própria vida, Senhor. O diabo sopra na mente dele, Senhor, para cometer suicídio, para tirar sua própria vida, que o Senhor não os ama, para tirar sua própria vida porque ninguém gosta dela. Senhor, visita essa pessoa, Senhor. Faça com que essa oração chegue até essa pessoa e que ela possa entender que o Senhor o ama, Senhor. E o Senhor deu, meu Pai, o seu único filho para morrer por todos nós.
Que o Senhor possa, meu Pai, levar paz de espírito para essa pessoa. Repreender o espírito de loucura. Repreender o espírito de inveja. Muitas das vezes, meu Pai, a pessoa é invejada. A pessoa torturada na mente, Senhor. Às vezes porque a pessoa tem uma aparência bonita. A pessoa tem condição física. Tem condição financeira. A pessoa vive bem, mas a pessoa não é feliz. Por quê, meu Pai? Porque tem o invejoso. Como a tua palavra disse, meu Pai. Os invejosos, Senhor, eles nunca prosperam, mas eles têm inveja daqueles que estão prosperando e quer derrubar. Em nome de Jesus Cristo, repreendo o espírito de tristeza, o espírito de depressão, o espírito opressor que oprime a mente das pessoas, o espírito que coloca tristeza no coração, desânimo, fraqueza, tontura. Em nome de Jesus Cristo, visita essas pessoas, Senhor. Eu te peço nessa tarde, creio, meu Pai, que o Senhor vai alcançar os meus irmãos. O Senhor vai alcançar vidas, Senhor, que está triste, meu Pai, que está passando por problemas, Senhor, que não vê saída, não vê como resolver, mas não tem o Senhor por perto para pedir socorro. Eu estou pedindo por essas pessoas, Senhor, que se relacionam com pessoas erradas. Essas pessoas que casam, meu Pai, com pessoas erradas, não têm, meu Pai, o conhecimento de pedir ao Senhor uma confirmação, de pedir ao Senhor a pessoa certa. Pessoas que constituem família, Senhor, numa base fraca, numa base de briga, de bebedice, de prostituição, de fornicação. Aonde as crianças crescem sendo abusadas. Aonde as crianças crescem, Senhor, num sofrimento que não deveria passar. Numa tortura que não deveria passar. Aonde muitos jovens e adolescentes fogem de casa, o Senhor não quer mais voltar. Odeia o pai, odeia a mãe, porque passa certa situação que não consegue expressar. Não entende por que está passando por aquilo. Pai, eu falo por experiência própria, Senhor. Como eu fui rejeitada, Senhor. Tentaram abusar de mim várias vezes, mas o Senhor não permitiu. Dê livramento também, meu Pai, para essas crianças, para essas jovens e adolescentes, até para garotos, Senhor, que hoje, meu Pai, nós estamos vendo falando em tudo, Senhor. E meninos e meninas, Senhor, Satanás estão destruindo, estão tirando a dignidade dos nossos jovens, das nossas crianças e adolescentes. Deus bendito e santo, entra nesses lares que tem contenda, Senhor, e trabalha. Envia o socorro, envia a tua graça, envia a tua misericórdia, Senhor. Senhor, trabalha no coração e na mente dessas pessoas, para que elas possam convencer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode dar paz, só o Senhor pode levar transformação, só o Senhor que cura, restaura, liberta, batiza com o Espírito Santo, meu Pai, e leva para morar no céu. Deus bendito e santo, repreenda, Senhor, todo o espírito, meu Pai, maligno e diabólico da nossa vida. Repreenda, Senhor, todo ataque espiritual na nossa família e na nossa casa. Seja bem-vindo na nossa casa. Espírito Santo, tu tens liberdade na nossa casa e na nossa vida. Espírito Santo, fica conosco. Espírito Santo, mora conosco. Espírito Santo, ande conosco. Fica conosco, Senhor. Não nos abandone. Não abandone a nossa família. Cuida, Senhor, onde quer que eles estejam. No trabalho, na rua, no leito de um hospital, até mesmo numa cadeia, seja uma cadeia física ou espiritual. Espírito Santo, eu sei que o Senhor é o nosso amigo, o nosso consolador. Espírito Santo, desça com resposta, desça com fogo, Senhor, nas nossas orações. Nos responda com fogo, faça chover fogo do céu, Senhor, para queimar toda inveja, toda contenda, todo embaraço. Que nessa tarde, Espírito Santo, venha trabalhar conosco, venha trabalhar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, repreendendo o espírito da loucura, da perturbação, da inveja, da contenda, das dissensões. Vai repreendendo o espírito perturbador que faz os casais separarem, faz brigar. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, visita cada inscrito desse canal, Senhor. Visita cada um dos meus irmãos, visita cada um dos seus parentes. Passa na casa deles, Senhor, com a tua vassoura de fogo, queimando todo o mal, todo o embaraço, todo o impedimento. Tapando, Senhor, as brechas que tiver por lá. Tampando também as brechas que tiver na minha casa e na minha vida. Nos ajuda a ser mais crentes, Senhor. Nos ajuda a nos converter a cada dia. Nos ajuda, Senhor, a ser mais santo. Porque a tua palavra disse, sejam santos como eu sou santo. Nos ajuda a ser mais santo cada dia, meu Pai.
Nos ajuda a ser mais crente. Nos ajuda, Senhor, a viver em união com os nossos irmãos. Nos ajude, Senhor, a entender a situação de cada um e poder ajudar quando necessário for. Nos ajude, Senhor, a entender aquele que é complicado, que não quer saber do Senhor. Nos ajude, Deus, a convencer, meu Pai, o mundo do pecado. Porque, meu Pai, as pessoas estão morrendo sem a salvação. As pessoas não te aceitam, Senhor. As pessoas preferem viver no mundo da bagunça, no mundo da prostituição e da bebedice, Senhor. Aonde o Senhor fala, Senhor, que os beberrões, os prostitutos, os macumbeiros, os feiticeiros, os idólatras, Senhor, não vai herdar o reino dos céus. Senhor Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude a pregar mais o seu evangelho, nos ajude a pregar mais a sua palavra, mas pregar com amor, Senhor, não é confrontando o irmão, não é confrontando aquele que já está sofrendo ataque, Senhor. Nos dê sabedoria, nos capacita. Use a nossa boca, Senhor, para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Use a nossa boca para aquelas pessoas que saíram da tua presença, Senhor, porque foram julgados, foram confrontados, foram humilhados ou até invejados, Senhor. Como eu já passei muitas vezes e ainda enfrento, meu Pai, o espírito da inveja, da contenda, Senhor, da humilhação, do julgamento e do apontamento. Fortaleça essas pessoas para que elas possam voltar para a tua casa, Senhor. Porque, meu Pai, o Senhor está voltando. O Senhor já está voltando para buscar a tua igreja, Senhor, e muitos vão ficar para trás. Muitos vão ficar perdidos, Senhor. E muitos têm medo de voltar, Senhor, e enfrentar novamente a rejeição, os apontamentos, os julgamentos, Senhor. Fortaleça essas pessoas, dê ânimo, Senhor. Ô, Senhor, trabalha na vida deles assim como o Senhor trabalhou e trabalha na minha vida. Dê a eles força, Senhor, dê eles entendimento, dê eles discernimento, para que eles possam voltar, Senhor, para a tua casa, para que eles possam, meu Pai, pregar o teu evangelho também, ganhar almas, Senhor. O evangelho da salvação, do arrependimento, do perdão e da conversão, Senhor. E não se achar, meu Pai, que é alguma coisa, se convencer de que é alguma coisa, porque nós não somos nada diante do Senhor. Nós somos como formiguinha, Senhor. Nós somos como verme, Senhor, como pó, como areia, meu Pai, que o vento leva para onde quer. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos faça um povo forte. Nos faz um povo sadio espiritualmente. Nos dê sabedoria, capacitando, Senhor, nos dando entendimento para levar, meu Pai, a tua palavra àqueles que precisam. Nos ajude, Senhor. Nos leve, meu Pai, até aqueles que precisam, que aceitam ouvir a tua palavra. Até aqueles que necessitam ouvir, meu Pai, a tua palavra. Porque eu sei, meu Pai, que tem pessoas que um dia esteve, meu Pai, na tua casa e adoeceram, meu Pai, ninguém foram procurar. Aquela ovelha está perdida, meu Pai, ninguém foi procurar. Ninguém foi lá para perguntar se elas precisam de ajuda. Oh, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a chegar até essas pessoas, meu Pai. Nos capacite para chegar até essas pessoas. Nos capacite, Senhor, para amar, meu Pai, os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Porque é isso que a tua palavra disse, meu Pai. Nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, porque essa é a lei do Senhor, meu Pai. A lei do mundo, meu Pai, é odiar. A lei do mundo, meu Pai, é olho por olho e dente por dente, meu Pai. Mas o Senhor nos mandou amar, nos mandou a perdoar, Senhor. Pai, nos capacite, nos fortaleça, nos encha de sabedoria da parte do Senhor, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dê força. Cinja os nossos lombos, meu Pai, para suportar, meu Pai, as chicotadas, para suportar as afrontas, as humilhações. Pai, nos enche da tua graça. Eu te peço as armaduras do Senhor, meu Pai. Todas as armaduras do Senhor, meu Pai, que for necessária para nós andarmos sobre a terra e pregar o teu santo evangelho, levar a tua santa palavra àquele que precisa, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço, Senhor. E que nessa tarde o Senhor visite os meus irmãos. Todos os inscritos nesse canal e também aqueles que vão assistir que não são inscritos, Senhor.
Assim como o Senhor não faça acepção de ninguém, eu não posso fazer, Senhor. Quem sou eu, meu Pai, para decidir quem vai assistir o que eu falo? Quem sou eu para decidir, meu Pai, quem vai viver ou não? Quem sou eu para decidir, meu Pai, que vai fazer isso ou aquilo? Jamais, meu Pai. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Entra com providência na vida de cada um, meu Pai. Aonde quer que esteja, em todas as áreas da vida deles, Senhor. Leva graça, leva poder. Porque a tua palavra diz que o teu sangue tem poder, meu Pai. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, que nessa tarde o sangue de Jesus te purifique, o sangue de Jesus te lave, o sangue de Jesus te limpe, porque a tua palavra disse, Senhor, quem está limpo, que se limpe mais, mas quem está sujo continua se sujando. E nós queremos estar limpo na tua presença. Nos lava, Senhor, nos purifica, nos santifica e nos vivifica na tua presença. Senhor Deus, mortifica a nossa carne e vivifica o nosso espírito para a glória do teu santo nome. Aleluias, aleluias. Pai, eu já te agradeço, meu Pai. Eu já te agradeço pelo milagre que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Eu já te agradeço por esse momento. Agradeço por cada irmão e irmã, Senhor, que participa, que assiste, que se inscreveu. E aonde chegar a minha voz, chega a tua providência, chega a tua resposta, chega o seu renovo, chega a tua graça, chega livramento, chega batismo com o Espírito Santo, chega renovo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço, Pai, e te peço, em nome de Jesus, amém.